Hoje eu tenho uma difícil missão de tentar finalizar um ciclo e falar um pouco sobre os sentimentos durante a leitura desse livro incrível que é O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Olá, tudo bem? Eu sou a Úrsula e neste canal compartilho a minha jornada pelo universo dos livros, então muito obrigada por visitar o meu cantinho. Já se inscreve e ativa as notificações para não perder novos conteúdos, curte o vídeo logo no início para me ajudar na divulgação, compartilha com os amigos e não deixe de escrever um comentário. Inclusive esse vídeo vai estar saindo, se não me engano, às 8 horas da terça-feira, com formato de estreia, para a gente ter o chat, para você utilizar tanto o chat quanto os comentários, para que você possa fazer as suas explanações a respeito da leitura, concordar ou discordar da minha opinião e conversar comigo. É um vídeo que vai servir como uma discussão final da leitura conjunta, que foi esse livro, né, que a gente discutiu lá no clubinho da Ursinha, que foi a leitura conjunta de outubro. É um livro que sinto que vai se tornar uma tradição para mim, de reler nos Halloweens. Não sei se em todo ano eu vou reler esse livro, mas eu sei que ao longo da minha trajetória eu vou voltar para essa história, visto que eu vou ler outros livros que estão relacionados a essa obra. Então eu vou falando disso ao longo do vídeo. E te peço que, se for comprar esse ou outros livros, compre com o meu link de associada da Amazon. Usando esse link que fica sempre na descrição do vídeo, você apoia o meu projeto, apoia o meu trabalho sem gastar nada mais em suas compras, e é o único retorno financeiro que eu tenho produzindo conteúdo aqui pro YouTube, pro Instagram e pro TikTok, tá bom? Me siga nessas redes, tudo é @leituras_da_Úrsula, tá? E os links das redes também ficam na descrição do vídeo, assim como a faixa etária, gente. Esse é um livro que eu considero ele mais 16, mais 14, depende da tradução, da edição, se é uma edição com texto na íntegra, se é uma edição adaptada, porque tem algumas edições adaptadas, mas já deixo aqui desde o início, para caso você não tenha entrado na LC, não saiba do que se trata o livro, que eu acho muito difícil, mas caso você não saiba do conteúdo, é importante avisar que é um livro violento, que é um livro de muita tensão no ambiente. Então você entra por esse livro e você vai sentir todas as emoções desses personagens, de agressão física e mental, de violência muito grande e de apreensão. São personagens que não se alimentam direito, não dormem direito, que se extenuam e que se colocam em situações de muita tensão. E é um livro para te ler com esse pensamento de que é bastante carregada, a carga pesada esse livro tem. Eu quero citar algumas palavras-chave e ao longo do vídeo eu vou escorregar, eu não vou entregar plots, eu não pretendo dar spoilers, mas pode ser que eu fale de algumas coisas que estão a mais à frente, porém não interprete isso como um spoiler, como uma informação que vai estragar a sua leitura, porque eu não acho que qualquer coisa que eu fale desse livro possa te prejudicar, caso você entre nesse livro sem ter lido nada antes, tá? Foi uma releitura para mim. Eu li esse livro pela primeira vez em 2020 e eu fiquei completamente abismada de quanto eu tinha esquecido da obra. E eu me lembro, depois de um tempo, eu me dei conta que quando eu li esse livro pela primeira vez, eu li uma maratona literária. Foi de Halloween da Mel, ou foi a maratona que ela fez de Dark Academia, que ela fez em parceria ali com a Mayara Batista. Foi assim que eu conheci o canal da Mayara. Então teve umas 2 maratonas nesse ano que tem a Mel envolvida, tá, gente? Não sei se era uma maratona de Halloween com o tema Dark Academia, agora me senti um pouco confusa, não me lembro bem. Mas era isso. Eu sei que Morro dos Ventos Vivantes, geralmente livros que abordam essa temática, essa estética da Dark Academia, tem personagens que já leram, que gostam dessa atmosfera, e é uma atmosfera bem sombria, é um gótico, é um romance, é muitas coisas em um livro só, tá? Tem um lirismo também,
Então ele tem essa ambientação que inspira a estética Dark Academia, tá? Eu me lembro que quando eu li, por ter uma maratona, eu peguei esse livro para ler como o último livro. E eu li muito rápido. E eu não fiz uma leitura delicada, uma leitura assistiva, que eu diria, que é uma leitura atenta, atenciosa desse livro. Eu li de forma corrida, sem parar, sem fazer anotações, sem fazer pesquisa. E eu sinto que isso me prejudicou um pouco, porque muita coisa eu esqueci e muitas referências eu não peguei. Por isso que eu acho que seria legal entender algumas referências, algumas inspirações, para que você entre nessa história com um pouquinho de enredo, a fim de você pegar algumas nuances, tá? Dito isso, né, eu vou citar algumas palavras que eu entendo que são chaves e que tem uma representação muito grande no livro. A primeira palavra, que eu já usei várias vezes, tanto no vídeo de apresentação, como no vídeo onde eu li os 2 primeiros capítulos, é selvagem. Esse é um livro selvagem. Eu falo selvagem em vários sentidos, porque existe ali uma selvageria de alguns personagens que agem como animais irracionais, e também existe a presença da natureza, tanto o clima, né, inverno, verão, outono, que caracterizam muito o tom da história, como também o ambiente, gente. Nós temos apenas 2 casas principais. Eu vou botar aqui o tradutor para falar em voz alta, porque Wuthering Heights é o Morro dos Ventos Uivantes, nessa casa que fica no morro. E a outra, que é o vizinho, Thrushcross Grange. Eu vou falar mais Grange, ou então a casa dos Linton, que é a família que mora nessa casa. E além dessas 2 residências, nós temos o lugar que separam, que é mais ou menos uns 6 quilômetros, não lembro se é 6 quilômetros de distância, mas é uma distância até curta entre essas propriedades, e no meio delas tem uma charneca, que é um ambiente, uma vegetação mais rasteira, mas que no inverno ela acaba fazendo com que as pessoas se percam por falta de pontos de referência. Vou deixar uma foto aí de um exemplo de charneca para vocês, tá? Então são esses 3 ambientes principais, e a natureza está muito presente ali. Sobre a selvageria das pessoas, eu vejo principalmente no Radcliffe, que é esse personagem, que é o personagem principal de O Morro dos Ventos Uivantes. Tudo começa, o conflito começa e termina com a chegada e a partida desse personagem, tá? É muito interessante como ele é um grande divisor de águas. E ele age de forma muito selvagem em vários momentos. Além disso, os animais que frequentam essas 2 residências, eles se tornam bastante agressivos em vários momentos. Desde o primeiro capítulo, eles agridem seres humanos. Inclusive, no primeiro capítulo que eu li em voz alta, ao locatário, né, Lockwood, senhor Lockwood, vai chegar a esse lugar, vai ficar ali em Grange, né, Thrushcross Grange. Ele vai locar essa casa e ele vai chegar no inverno. Então a gente já vai digitar ali o ambiente. E ele decide visitar o Morro dos Ventos Uivantes para conhecer o seu locatário, né? Então ele é o inquilino visitando o locatário. E ele vai conhecer aos poucos a história desse lugar. E ele é atacado no primeiro e no segundo capítulo, de formas diferentes, pelos animais de Wuthering Heights. Então é uma característica muito grande. Outra que eu queria falar para vocês é uma passagem muito forte, onde o Radcliffe, ele age como um animal, e essa característica é narrada pela uma das narradoras. E a narração desse livro é dividida pelo Sr. Lockwood, pela Nellie, que é uma mulher ali empregada dessa família desde a infância, né, do Radcliffe e da Catherine. E ela vai fazer uma descrição muito peculiar, que vai
dá esse tom de selvageria ao livro, né? Um exemplo apenas, porque tem vários ao longo do livro. Eu vou ler aqui, gente, mas eu marquei nessa edição aqui de O Morro dos Ventos Uivantes, está na página 230. Lembrando que é uma edição de bolso, então é menorzinha. Essa passagem pode mudar de edição para edição, mas é o capítulo 15, tá? E esse capítulo, ele é um capítulo muito forte, muito intenso, de emoções de dois personagens. Então, eu achei interessante falar sobre essa passagem aqui. Radcliffe se jogou na poltrona mais próxima e, quando me aproximei para ver se ela desmaiara, rangeu os dentes para mim, espumando feito um cão danado, estreitando-a ainda mais. Louco de ciúme, era como se eu não estivesse diante de alguém da minha própria espécie. Tinha a impressão de que ele não me compreendia, mesmo eu lhe falando. Então me afastei e fiquei calada, completamente perplexa. Então essa aqui é uma das atitudes do personagem principal, que age de forma tão selvagem, de forma tão irracional, que assusta nessa narradora e que dá esse tom de selvagem. Aí vem a segunda palavra, que é violência, gente. Esse livro é muito violento. Tem algumas partes aqui que eu deixei em alguns capítulos para falar com vocês, onde ocorre violência muito explícita, tá, gente? Porque tem desde enforcamento de animais até agressão física a pessoas já impossibilitadas de se defenderem, a mulheres, né? Em alguns momentos, então tem momentos em que a narradora fala que percebeu marcas roxas no braço de uma certa personagem. O capítulo 12 é de muita violência contra um animal específico. Aí nós temos violência no capítulo 15, que eu li essa primeira passagem para vocês. No capítulo 16 também tem muita perturbação mental. No capítulo 17 dá para ver que existe uma sequência ali que vai ser a virada de chave dos dois tempos aqui da narrativa. E no capítulo 27 tem umas cenas absurdas de maltratar um enfermo, né? E também de cárcere privado de mulheres. Então, é um livro que exige um esforço do leitor para lidar com esses diversos tipos de violências. Existe uma outra coisa que está relacionada ao onírico. O capítulo 6 é um divisor de águas na vida da Catherine. Aqui no capítulo 9, a gente vai ter um divisor de águas na personalidade do Radcliffe, porque algo aqui vai acontecer que é bem terrível e que vai ditar muita coisa para frente, tá? Tem uma parte aqui que eu acho muito interessante, que é sobre sonhos, e eu acho que é por isso que a gente fica ainda com mais impressão de que estamos vivendo um sonho ou um pesadelo dentro de O Morro dos Ventos Uivantes. Nelly, você nunca teve sonhos esquisitos? Perguntou de repente, após alguns minutos de reflexão, em Catherine. Sim, vez por outra, respondi. Eu também, ao longo da vida, já tive sonhos que permaneceram comigo depois de que acordei e mudaram minha forma de pensar. Afetaram-me demais e passaram por mim como vinho derramado na água, alterando a cor da minha mente. Vou lhe contar um desses sonhos, mas tenha o cuidado de não rir em nenhuma passagem. E que ela vai contar algo muito importante para Nelly. A impressão que a gente tem quando começa a ler esse livro é de que você está entrando em um pesadelo. Isso porque há ciclos que se repetem, personagens que se repetem de forma espelhada, porque não são os mesmos personagens, mas ao mesmo tempo têm características e personalidades muito parecidas, nomes idênticos. A Catherine mesmo é um nome recorrente que, embora sejam apenas duas Catherines, elas têm mais de um nome, de um sobrenome, porque elas têm o nome de solteira e o nome de casada. E, tá, gente, é confuso. Inclusive, tem um personagem que vai receber um nome que é sobrenome da família desse personagem. Ele vai ficar com dois sobrenomes, né? Um nome que é sobrenome e o sobrenome que é um nome e sobrenome ao mesmo tempo. Porque o Radcliffe, por exemplo, é um homem
que veio de lugar nenhum, ninguém sabe sua origem, e que ele não tem um nome e muito menos vai ter um sobrenome. Então, o único nome que ele recebe, que é Radcliffe, vai servir como nome e sobrenome para esse personagem. É um livro que mistura muitas pessoas com nomes parecidos. Além disso, você tem um isolamento muito grande do cenário, porque, como eu disse, são apenas duas casas, Heights e Grange, são duas propriedades, e apenas o ambiente ali da natureza. Então, a gente não sabe onde fica a cidade, quanto tempo que fica. A gente não conhece outros personagens, a não ser um contador, né, um advogado, muito por cima, tem a aparência de um médico aparece também, um clérigo que vai aparecer, mas assim, eles são muito mais citados do que realmente presentes. E os próprios personagens, que são poucos, porque nós temos dois núcleos, né? E esse primeiro núcleo, alguns personagens vão morrendo, então vão surgindo outros personagens no segundo núcleo para suprir essa necessidade de personagens, mas que não necessariamente agregam quantidades. Então é uma quantidade muito limitada de personagens e de relacionamentos que são muito complexos e que fazem parecer que não existe um mundo do trabalho, um mundo da cidade, um mundo lá fora. E quando um personagem ele deixa de ser importante ou ele deixa de fazer parte desse grupo da família, em geral é porque ele foi para a cidade ou porque ele, como o Radcliffe aqui, que é o personagem principal, ele vai fugir em algum momento e vai enriquecer em apenas 3 anos. E a gente fica sem saber como isso aconteceu. Nem as próprias personagens, tanto a Catherine como a Nellie, conseguem explicar como esse homem ficou rico. Existem duas perspectivas sobre o personagem do Radcliffe. Por quê? Bom, gente, aí a gente vem para a teoria do Radcliffe, tá? Que envolve folclore, né? O folclore europeu, mas também talvez uma teoria byloriana, que é do autor Lord Byron, que foi um autor que influenciou muito as irmãs Brontë como um todo em sua obra, tá? A gente tem a teoria do herói byroniano, que parece muito com os heróis escritos pelo Lord Byron. Mas, vamos voltar do início, né, do enredo. O livro começa com o Sr. Lockwood chegando a essa propriedade de Grange. Como inquilino, ele vai visitar o locatário no Morro dos Ventos Uivantes e vai ficar abismado com a falta de educação e a agressividade daquele lugar. E aí, mesmo muito impressionado com a falta de respeito desse lugar, ele decide voltar no dia seguinte. Só que no dia seguinte o tempo está muito péssimo. E aí ele acaba chegando já com neve nos calçados, né, esse lugar, e ele ainda é bem mais mal recebido. E ele vai sofrer, né, algumas coisas, algumas situações bem pesadas lá, e quando ele volta a casa no outro dia, ele vai cair doente. E a Nellie, que é a empregada ali da casa Grange, onde esse inquilino mora, né, que está morando uma temporada, ela vai contar a história do Radcliffe desde o início, que mistura a história do Morro dos Ventos Uivantes, né, dos seus donos originais. O Sr. Earnshaw tinha 2 filhos, que eram o Hindley e a Catherine. Um dia ele fala que vai visitar Liverpool e que se eles queriam algum presente. Eles fazem seus pedidos, só que quando o Sr. Earnshaw volta, ele não volta com os presentes, mas sim com uma criança. E essa criança, ela é muito diferente de um europeu clássico, porque ela tem o olho escuro, o cabelo escuro e a pele escura. O que dá a entender que ele não é de origem europeia, o clássico europeu, né? E isso já mostra um certo racismo. Então ele é um menino que não se explica de onde ele veio. E pode ser 2 coisas, né? Que ele seja filho do Sr. Earnshaw em um relacionamento extraconjugal, até levantei essa questão no grupo, ou então que ele seja o filho do demônio. E também há uma terceira teoria, e o filho do demônio, o anti-herói, se pareceria muito com a teoria do herói byloriano, que tem a ver com aquele herói que não é um herói, que é um anti-herói, ou até um antagonista mesmo,
que comete atos, que traz vingança, traz discórdia para onde essa pessoa vá. Então tem essa ideia, também essa teoria em relação à origem do Radcliffe. Uma terceira teoria é sobre um movimento do folclore europeu que chamava Changeling. E nessa teoria, uma fada, um troll ou mesmo um gnomo, um ser fantástico, para castigar os seres humanos, ele sequestrava uma criança humana recém-nascida para servir de sua escrava, e em lugar dessa criança ele colocava uma criança, seria um gnomo, uma fada, um troll. E essa criança que não pertencia a essa família seria um semeador de discórdia. O Radcliffe seria essa criança que não é humana, que ela vem para semear o mal. E realmente ela traz essa discórdia, visto que o Herschel, né, o senhor Herschel, ele não só traz essa criança para dentro de casa e obriga a esposa e os filhos a aceitarem essa criança, como ele passa a desmerecer o próprio filho, que é o Hindley, que vai ser pai do Hareton, e a própria filha, Catherine, que fica ali indiferente, né, porque ela já não tinha uma atenção, mas quem vai sofrer muito é o Hindley desde o início, porque o pai passa a ter um novo filho favorito. E essa mudança, gente, é muito grande. E aí a Catherine decide também abraçar essa criança, já que o Hindley, assim que o pai vira as costas, ele maltrata o Radcliffe. E a Catherine, ao contrário, ela faz amizade, eles conseguem crescer em um ambiente muito amistoso. E aí voltamos à sensação onírica, porque aqui existe uma brincadeira muito sinistra, uma alusão muito sinistra ali em Tennessee, com incesto. Porque a Catherine e o Radcliffe, eles são criados juntos desde criança. E eles vão ter um relacionamento ali, um sentimento que não é de irmãos. Então beira o incesto, tá, gente? E existe esse tabu do incesto, em todo o livro, porque primos primeiros se relacionarão no livro, e além disso tem uma personagem que vai casar mais de uma vez com um primo diferente, um primo primeiro. Então é uma história que beira ao real em muitos momentos, tá? Mesmo que isso não signifique que seja uma história mal contada, pelo contrário, é uma história muito redonda, porque a autora não deixa pontas soltas, e ela brinca com o nosso consciente, ao mesmo tempo em que os acontecimentos são muito rápidos, a gente sente esse tempo todo claustrofóbico, né? Essa leitura é muito claustrofóbica em toda a sua narrativa, porque muita coisa ruim vai acontecendo. E eu sinto que o final não é feliz também. A impressão que eu tenho, eu vou falar um pouquinho mais pra frente, é de um ciclo se repetindo, tá? Pelos nomes dos personagens, pelos descendentes, pelo ambiente, pelas personalidades. A Emily Brontë, ao longo da história, ela bebeu de algumas fontes. Embora as irmãs Brontë não puderam frequentar a faculdade, porque naquela época as mulheres não poderiam frequentar a faculdade, esse livro foi publicado em 1847, o pai delas, ele era liberal o suficiente para deixá-las ter acesso a diferentes tipos de literatura. Então, Shakespeare é muito visto aqui em momentos pelo sentido trágico, pela característica muito trágica da primeira Catherine, porque nós temos dois arcos, né, de personagens. O Radcliffe é o único personagem também que está desde o início até o final da história, assim como os narradores, né, o Lockwood. Desde que ele chega no atual presente, ele está no início ao fim, e a Nellie também é uma personagem do início ao fim. Exceto esses três personagens, os outros personagens são muito cíclicos, tá? Existe um grupo que vai começar essa história e que não vai estar existindo na segunda metade do livro, tá? E aí, nós temos essa questão, essa alusão da primeira Catherine, que é a Catherine que começa sendo Herschel, depois passa a ser a senhora Linton, e ela é uma menina que tem muitas vontades e mostra uma personalidade muito difícil desde criança,
desde a forma como ela se relaciona com Radcliffe, e ela vai ter uma chave de virada no capítulo 6, quando ela vai acabar ali sendo atacada por um cachorro e vai conhecer a família dos Lintons que ficam em Grange. E essa relação que ela vai criar com essa família vai transformá-la de uma menina que era selvagem, pé no chão e que vivia entre as charnecas, para uma menina culta e que busca a riqueza e que quer viver em meio ao luxo. E isso vai quebrar o relacionamento que ela tem com Radcliffe, que é esse menino que chegou do nada e que não tem perspectivas de ter herança ou perspectivas de ter um futuro melhor. Então a Cat, ao longo do caminho, ela vai se tornando egoísta e se afastando de sua origem inicial. E ela tem uma personalidade parecida e inspirada pela Ofélia de Hamlet. Inclusive tem o Hamlet aqui para ler, comprei para ler, conhecer um pouco mais dessa história que inspira em muitos momentos o Humor dos Ventos Uivantes, tá, gente? Não só essa história, como várias outras obras. O Got, o Get, eu não lembro como pronuncia, me faltou agora a memória. Ele é autor de Fausto, de outros, tá, gente? E ele vai ter uma influência aqui na obra da Emily, tá? Assim como eu disse, O Paraíso Perdido, do John Milton, também é uma obra que vai inspirar, porque vai falar muito sobre essa questão do anti-herói. A impressão que dá é que o Radcliffe pode ter feito um pacto aí com o diabo, porque ele é um anti-herói, ele é uma pessoa que não tem origem e que, em determinado momento, devido aos maltratos, devido à escolha da Catherine de não seguir junto com ele, né, não ter ele como um futuro pretendente, faz com que ele se revolte e suma e fuja e volte depois, alguns anos ricos, sem nenhum motivo, tá? Sem nenhuma explicação e com sede de vingança. Então, é um livro sobre vingança. Eu queria ler uma passagem sobre vingança para vocês entenderem os sentimentos do Radcliffe aqui no capítulo 11. E eu marquei bastante esse capítulo, tá? Eu não falo tanto no vídeo, mas eu marquei bastante. Aqui, gente, a Catherine, ela pergunta se o Radcliffe quer se vingar dela. E o que ele vai dizer é muito interessante. Não quero me vingar de você, replicou Radcliffe com menos veemência. Não é esse o plano. O tirano esmaga seus escravos, mas eles não se voltam contra o tirano. Em vez disso, esmagam os que estão por baixo. Então, isso dita muito sobre a proposta que ele tem, a ideia de vingança que ele vai cometer, gente. Isso na página 163 da minha edição. Uma passagem aqui, gente, nesse capítulo que também é muito importante. Todos os capítulos são importantes. Eu marquei demais, né? Mas no capítulo 10, nós temos uma passagem onde a Isabela, já apaixonada pelo Radcliffe, confronta a Catherine. E a Catherine, ela, ao mesmo tempo que ama o Radcliffe, ela é ciente da personalidade brutal dele. E ela vai falar o seguinte: ele não é um diamante bruto ou uma ostra que contém uma pérola, e um homem feroz e implacável. Nunca digo a ele, deixe este ou aquele inimigo em paz, porque seria mesquinho ou cruel fazer-lhe mal. Digo, deixe-o em paz, porque eu detestaria vê-lo ser prejudicado. E ele haveria de esmagá-la, como ao ovo de um pardal, Isabela, se achasse incômoda sua presença. Sei que ele não tem condições de amar um Linton. Ainda assim, seria capaz de desposar sua fortuna e suas expectativas. A avareza está se tornando um pecado constante na atitude dele. Isto é o que penso, e sou amiga dele. Tanto que se estivesse tentado seriamente conquistá-la, eu teria talvez ficado calada e permitido que você caísse nesta armadilha. Ela compara muito a relação que está se formando ali de um predador tentando afrontar um pardal, uma pequena presa. Sobre obsessão, porque tanto a Catherine como o Radcliffe são obcecados um pelo outro. No capítulo 9, nós temos uma passagem extremamente importante, que é a passagem
de declaração de amor da Catherine, que é uma obsessão, gente. Isso fica muito claro aqui. Ela se compara ao Radcliffe e ela se vê nele e ela fala: eu sou Radcliffe. Essa é uma passagem bem importante. De que valeria eu ter sido criada se estivesse inteiramente contida aqui? Meus maiores sofrimentos neste mundo foram os sofrimentos de Radcliffe, e observei e senti cada um deles desde o início. O maior pensamento que tenho na vida é ele. Se tudo mais perecesse e ele permanecesse, eu continuaria a existir. E se tudo mais permanecesse e ele fosse aniquilado, o universo passaria a ser estranho. Eu não mais faria parte dele. Meu amor por Linton é como a folhagem do bosque. O tempo há de transformá-lo, não tenho dúvidas, como o inverno transforma as árvores. Meu amor por Radcliffe se assemelha às rochas eternas sob o bosque, uma fonte de alegria pouco visível, mas necessária. Nelly, eu sou Radcliffe. Ele está sempre, sempre em minha mente, não como fonte de prazer, não mais do que sou uma fonte de prazer para mim mesma, mas como meu próprio ser. Então, não volte a falar dessa separação, é impossível. E sobre relações complicadas, tá? Não é um livro sobre amor, tem algumas demonstrações de amor, mas não é o foco. É muito mais sombrio e filosófico e lírico e intenso do que sobre amor, tá? É muito mais sobre obsessão, realmente. Existe uma questão aqui que eu acho muito interessante pontuar, que é os espelhos invertidos, né? Como eu disse no início, são personagens que têm nomes parecidos, têm personalidades parecidas. Em algum momento, Radcliffe vai ser ali um ponto de influência ao Hareton, que é um personagem, seria um mocinho da história na segunda etapa do livro. E esse mocinho, ele é um alter ego do Radcliffe em muitos aspectos. E aí, preste atenção nesse personagem, porque ele aparece esse nome desde o início, tá? O Hareton é um nome que era do pai do senhor Herschel, e aí ele vai aparecer no nome do neto, não, do bisneto. No capítulo 21, gente, vai ficar claro sobre a relação do Hareton com Radcliffe, a forma como Radcliffe criou Hareton a própria imagem, e isso vai dar a impressão o tempo todo para nós sobre como o Hareton é um espelho invertido do Radcliffe e como dá a impressão que esse final não é um tanto feliz, tá, gente? Que pode haver uma repetição de fatos. Aqui o Radcliffe fala: eu o tornei incapaz de falar, observou Radcliffe. Não vai arriscar uma única sílaba. Nelly, você se lembra de mim na idade dele? Não, alguns anos a mais novo. Eu, por acaso, parecia tão idiota, tão bronco, como diz Joseph? Na mesma página, ele vai fazer uma comparação entre o Hareton e o próprio filho. Um deles é ouro usado como pedra de calçamento. O outro é latão polido para imitar um serviço de prata. O meu não tem valor algum, mas vou fazê-lo ir tão longe quanto sua mediocridade permitir. O dele tinha qualidades de primeira que se perderam. Transformei-as em algo inútil. É como a gente tem a intenção que o casal que se forma no final, eles são parentes, eles carregam a carga de personagens anteriores, carregam também personalidades semelhantes, que dá a entender que esse livro não tem um final feliz, né? Ele tem um final de pausa, de calmaria, como se fosse uma previsão para uma nova tempestade. É a minha interpretação, tá, gente? Eu sinto que a autora também colocou muito da sua influência pessoal, porque em alguns momentos, gente, nos extras da edição da Antofágica, porque eu li mais na edição da Antofágica do que nessa daqui, eu fiz mais anotações aqui, mas eu li mais na edição da Antofágica, e naquela edição tem alguns
conteúdos extras. A tradutora que visitou os locais onde as irmãs Bronte moraram, que se inspirou nas suas pesquisas para poder criar uma tradução que se aproximasse mais da realidade, né? Faz um trabalho muito magistral nesse sentido. Então, eu gosto muito de ambas as traduções, tá? Mas os textos extras da Antofágica, por essa ser uma edição de bolso, a apresentação dela é muito boa, tá? Mas ela não tem tantos extras, né? Então, a da Antofágica já tá no Kindle Unlimited, então ela tem essa possibilidade de aventurar um pouco mais e aprofundar um pouco mais nesse romance. Nesse romance não romântico, tá? Aí tem uma coisinha que eu queria falar por último sobre o tom, as palavras. No início, as palavras usadas pela Emily Brontë para fazer a descrição do ambiente e dos personagens são palavras fortes, muito duras. Quando chega ao final do livro, ela usa palavras doces, como ai, essa linda paisagem, uma coisa muito poética e que dá aquela sensação de calmaria, mas que ao mesmo tempo que dá uma sensação de calmaria, dá uma previsibilidade que nem sempre vai ser assim, que pode ser a calmaria ante a tempestade, uma nova tempestade. Então, um livro que deixa em aberto possibilidades, tá? Eu acho importante falar, por último, dos narradores, tanto da Nelly quanto do Lockwood, que exemplifica um pouco da própria Emily, né? Quando ela lançou esse livro, ela lançou sobre o pseudônimo masculino. A história começa nesse sentido, né? Ela começa com a narração do Lockwood, que é esse novo inquilino, que é um cara de fora e que vai conhecer essa história a fundo por uma mulher, pelos olhos de uma mulher, que é a segunda narradora, que é a Nelly. Então é como se ele passasse o bastão para a verdadeira narradora da história. E essa narradora, ela é ambígua, porque ela, ao mesmo tempo que ela elogia a sua protegida, né, que é a segunda Catherine, ela também alfineta. Ela fala que a segunda Cat tem uma personalidade muito difícil em alguns momentos, ela vai cair, ela é inocente, ela vai cair na conversa de alguns personagens, ela vai falar, se justificar em algumas situações em que ela mente para seus patrões, isso é a palavra. E ela vai refletir também as próprias irmãs Brontë, que, se não me engano, a Emily e a Anne trabalharam como governantas, tá? Um dos trabalhos que elas tiveram, e elas têm essa propriedade de falar, né, de certas coisas que só uma governanta saberia, até de atividades corriqueiras do dia a dia, tá? Tem muito isso. Eu acho que a primeira metade é uma primeira metade mais tranquila de ler, a segunda metade do livro, a partir do capítulo 17, a violência fica muito mais explícita, como eu falei, né, dos capítulos mais violentos, mas é um livro que eu tô aqui falando com vocês com muita coisa na cabeça sobre o que mais eu posso falar, porque eu tenho muita coisa para falar. E é um livro que eu indico para leitura e releitura, e uma leitura cuidadosa, tá? Uma leitura ativa, que você faça anotando, que você faça a leitura com pausas, porque é um livro que guarda muito dentro de si, do uso das palavras, ao uso do vocabulário em geral, aqui tem todo um sentido, do uso da natureza e das estações também para ditar o tom da história, e até mesmo da ambiguidade dos narradores para mostrar um ponto de vista que é meio que um telefone sem fio, né? Fofocas. Então a Nelly capta muitas fofocas aqui, ela capta muito um amor doentio pelo ponto de vista de fora, e ela não tem a visão do todo de como a Catherine e o Heathcliff se relacionavam fora das suas vistas, né? Porque em muitos momentos ela fala que ela não tinha tempo para estar tanto com a Cat do primeiro parte como com a outra Cat, porque ela estava trabalhando e fazendo e cuidando dos seus afazeres, tá bom? Bom, é um livro intenso, é um livro que eu marquei muito, que eu tenho muito a dizer, mas não sei como me expressar. Eu espero que eu tenha me expressado da melhor forma possível. Me fala aí se eu esqueci de falar alguma coisa importante desse livro. Acho que eu tô mais de meia hora falando.
E é isso, gente. Muito obrigada se você assistiu esse vídeo até o final. Um grande beijo. Não deixa de comentar aqui a sua experiência lendo esse livro, caso você não tenha lido, se você pretende ler em um futuro próximo, tá? Muito obrigada a quem embarcou comigo nessa trajetória de ler O Morro dos Ventos Uivantes, fazer uma releitura que me deu a entender que é mais uma primeira leitura do que uma releitura. Não é um livro que estrague com spoilers, tá? Caso você tenha chegado até aqui, não vai te estragar nenhum. Mas é um livro que me agregou, que me trouxe muitas emoções. Um grande beijo. Até o próximo vídeo, até amanhã e tchau!